Marcos capítulo 8, versículo 22, aqui está na NVI, eu vou ler na NVI, aqui está na versão de João Ferreira de Almeida, mas preste atenção, 8:22. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocassem nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, depois cuspiu nos olhos do homem, pondo-lhe as mãos, lhe perguntou: você está vendo alguma coisa? Levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem como árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia conta a história, irmãos, de que Jesus vai àquela cidade chamada Betsaida, uma cidade onde não havia uma atmosfera de adoração, uma cidade onde as pessoas não criam nos feitos do Senhor, e por conta disso ali ele não realizou muitos milagres. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus é trazido a ele um homem que era cego. Aquele homem desejava ver, ele desejava enxergar. Jesus ora por ele. Interessante que Jesus ora de uma forma diferente. Ele cospe no chão, ele faz um tipo de lodo, de lama, impõe as mãos sobre os olhos daquele homem e pergunta para ele: o que você vê? E ele diz: eu vejo árvores, homens como árvores andando. E essa é a única passagem onde Jesus torna a orar novamente por alguém. E a Bíblia diz que então, antes disso, Jesus leva ele para fora da aldeia, ora novamente, e agora ele vê novamente. Na NVI diz que ele tornou a ver. Na minha versão diz que ele via tudo claramente. A grande questão, queridos, é que muitas das vezes hoje, nos nossos dias, tem muitos vendo apenas como árvores andando, algo parecido, mas não é aquilo que é. Às vezes a pessoa ela tem um casamento bom, mas ela não tem um casamento excelente. O milagre de Jesus, aquilo que Deus tem a fazer na sua vida, sempre será excelente, nunca será em parte. Jamais se contente com algo de Deus na sua vida em parte, porque a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele vai aperfeiçoar para a honra e glória do nome dEle. Há pessoas que têm uma vida cristã, mas é uma vida cristã intermediária. É uma vida cristã média. Ele antes estava em trevas, ele não via nada, agora ele vê, mas ele vê no viado, ele não consegue ter clareza do que ele vê. Ele sabe que vê, mas às vezes nem ele consegue identificar o que ele está vendo. O que Deus espera de nós é a ação de Abel, que foi um adorador. A Bíblia diz que ele foi excelente naquilo que ele fez para Deus. E por causa disso Deus recebeu a sua oferta. E por causa disso Deus sinalizou da obra das suas mãos. O que Deus espera de nós é que aquilo que nos coloquemos para fazer seja perfeito, seja de excelência, para o nome dEle ser glorificado. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: você sabia que as pessoas são atraídas pela excelência? Hoje as empresas estão investindo em coach, fazendo treinamentos do seu pessoal. As pessoas estão querendo cada vez mais desenvolver a excelência na vida da pessoa, em cada área da sua vida. Porque a outra pessoa, ela é atraída pela excelência. Um bairro, ela pode ter 300 mercados. E os preços são similares uns aos outros, mas o que vai atrair a pessoa a voltar para aquele mercado é excelência no atendimento, é excelência na estrutura, é excelência no estacionamento. Ele vai talvez não saber o porquê, mas ele vai voltar naquele lugar, porque ele foi atraído por algo excelente.
Nós não podemos mais aceitar sermos alguém que faz algo para Deus em parte. A Bíblia diz que ou somos ou não somos, ou somos frios ou somos quentes, porque o estado de morno, nós seremos rejeitados por Ele. Deus, a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Uma adoração intensa, um coração intenso, uma visão clara, um entendimento preciso de quem Ele é e do que Ele está fazendo, de como Ele está falando, de para onde estamos indo e de o que devo fazer. A Bíblia diz que Jesus chega a Betsaida para mudar a história daquele homem. Jesus está aqui nesta noite para mudar a nossa história e fazer cumprir tudo aquilo que Ele tem para fazer em nós, para a honra e glória do nome de Jesus. A excelência, queridos, abre os céus e glorifica o Senhor. Jesus se agrada de algo excelente. A oferta daquela mulher com aquele perfume, a oferta de Salomão, que fez com que o Senhor concedesse os sonhos e desejos do seu coração. Tudo aquilo que é excelente atrai o coração do Senhor. Por isso, quando Jesus, Ele vê a vida daquele homem, e aquele homem, quando ele responde para Jesus, não com ingratidão, não com arrogância, mas sendo sincero, ele diz: olha, eu vejo, mas eu não vejo claramente. Eu vejo, mas eu não vejo como eu gostaria de ver. Jesus olha para o coração daquele homem. Jesus percebe a excelência na vida daquele homem, e na Bíblia, em nenhum outro lugar conta essa história. Jesus torna a orar pela vida dele, e a Bíblia diz no final da história que agora ele vê claramente. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O desejo de Jesus é tornar a fazer a obra em nós todos os dias, até que a obra seja completa, para o nome dele ser glorificado nas nossas vidas. Aleluia. Não se contente com menos, quando Deus sempre quer fazer mais na sua vida. Não aceite apenas ver. O grande problema é que há pessoas que dizem: não, um dia eu era cego, eu não tinha Jesus, eu estava caminhando para o inferno, eu fazia a vontade do diabo, um dia foi tocado por ele, mas ele ainda não vê com tanta perfeição assim. Aquele homem desejou fazer algo que glorificasse o nome do Senhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: não se contente com menos, porque o Senhor sempre vai querer fazer mais em você. Houve lugares que Jesus esteve e as pessoas não tiveram esta revelação. A Bíblia diz que nesta cidade de Betsaida, uma cidade que foi dizimada, foi encontrada em sítios arqueológicos por postes ídolos. Aquele lugar não preparou um ambiente de adoração, não preparou um coração excelente, uma vida que bendizia o nome do Senhor, e por causa disso ali não aconteceu milagres. Assim como também na sua aldeia em Cafarnaum, as coisas não puderam acontecer ali, porque não havia um coração que desejava a sua presença. Assim como na cidade de Corazim, ali também não aconteceu milagres, porque o Senhor não encontrou um coração que ansiava por mais da presença dEle. Por isso eu quero te dizer: o Senhor está entre nós aqui nesta noite. Ele procura corações que ardam por mais. Ele procura por corações que desejam por outro nível. Ele procura por pessoas que dizem: eu sou grato por 2017, mas eu creio que neste ano o Senhor pode me levar para outro patamar. Eu sou grato pelo que o Senhor fez semana passada, pelo avivamento, pela palavra, pelo renovo, mas hoje eu quero mais. E quando Ele encontra um coração assim, se prepare, porque Ele te levará para outro patamar e fará milagres em você e através de você, em nome de Jesus. Por que será, queridos, que naqueles lugares Jesus não operou milagres? Porque as pessoas não haviam entendido quem Ele era e o que Ele tinha a fazer.
Que o Senhor possa olhar para nós e possa ver céus preparados, um ambiente preparado, para que cada família seja transformada, para que cada casa seja visitada por Deus, para que cada vida receba Jesus, para que os céus desse bairro sejam abertos e a glória do Senhor seja derramada de uma forma poderosa, para a honra e glória do seu nome. A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 7: pedi e dá-se-vos-á, batei e será aberta a porta, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Continue adorando, como foi exaltado, como foi glorificado aqui. Continue bendizendo, continue clamando, continue buscando, porque chegará o tempo do Senhor para você, em nome de Jesus. A Bíblia diz, queridos, que quando Jesus passa pela cidade de Jericó, aquele homem chamado Zaqueu, ele soube chamar a atenção de Jesus. Eu quero perguntar para você: você tem chamado a atenção de Jesus? O que você tem feito? Aquele homem, ele tinha recursos, mas ele era pequeno. Aquele homem, ele já tinha procurado de outras formas, mas ele não encontrou. Mas ele empreende esforço, ele sobe numa árvore. A Bíblia diz que ele tem muita dificuldade, mas ele não para, até que Jesus observa o seu desejo, Jesus observa o seu coração, e agora vai até ele e diz: desce depressa, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Meu amado, sabe o que é que acontece quando você tem um coração que busca por ele? Ele vai dizer para você: hoje eu quero entrar no seu coração, hoje eu quero entrar na sua casa, hoje eu quero te revelar algo novo, hoje eu quero abrir as minhas janelas, para que você venha discernir aquilo que eu tenho preparado para você. Pense que o ano vai ser diferente se você tiver as mesmas atitudes do ano passado. Se eu quero algo novo de Deus, eu preciso fazer algo que eu nunca fiz. Comece a se movimentar, porque grandes coisas Deus tem a cumprir em você, para a honra e glória do nome de Jesus. Há uma frase de Rubens Alves que diz assim: há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendida. A Bíblia conta a história no Velho Testamento que estava o profeta e o seu servo, e ali eles estavam orando quando os exércitos inimigos veio. E quando aquele servo do profeta saiu e viu aqueles exércitos que foram para prendê-lo, ele ficou temeroso. Mas o homem de Deus olha e diz que ele veja como eu vejo. E a Bíblia diz que naquele momento ele pôde enxergar as miríades de anjos que estavam ali para guardar e proteger a vida deles naquele lugar. Há muitas pessoas que veem, mas não enxergam. Nós tivemos no último batismo, batizando o nosso precioso irmão Amaro, lá do Alto da Boa Vista, nos seus quase 80 anos. Ele desceu as águas batismais. Ele não tem mais a visão física, mas ele tem uma visão espiritual muito maior do que de pessoas que enxergam naturalmente, porque ele entendeu a necessidade do novo nascimento. Ele não olhou para a sua idade, ele não olhou para a sua limitação física, ele não olhou para nada, ele olhou apenas para o desejo de querer encontrar aquilo que Deus havia preparado para a sua vida. Há pessoas com dificuldade muito menores que ficam colocando limitação para aquilo que Deus quer cumprir por intermédio de você. Não desista, meu irmão. Ainda que você não consiga ver por completo, ainda que você não tenha um entendimento do que Deus tem preparado, está na metade da jornada, está no meio do caminho, há algo especial do Senhor preparado para a sua vida. Não é uma limitação que vai lhe parar, não é uma porta fechada que vai lhe parar, não é uma ingratidão que vai lhe parar, não é um entendimento, um ânimo doble que vai lhe parar. Se você buscar o Senhor, Ele vai te dar o melhor dos céus e você vai viver o melhor ano da sua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Pastor Russell Shedd, tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Ele tem uma frase que diz o seguinte: o jeito como sua mente funciona é exatamente o jeito que você é. Como você crê, declara quem você é.
Pergunta para o irmão que está do seu lado, como você crê? Diga para ele como você crê. Declara quem você é. Como você tem crido? O que tem saído do seu coração? Eu falei de um Deus de coisas excelentes. Quando nós olhamos para o coração de Davi, o desejo de construir um templo. Quando nós olhamos para a vida de Salomão e o que o Deus fez no seu reinado. Como eu creio, é aquilo que eu serei. Se eu creio em coisas pequenas, é aquilo que eu vou alcançar. Deixa eu te dizer, meu irmão, você precisa ser intencional. Você precisa crer. Você não vai ser nada daquilo que você não se preparou para ser. Você precisa crer, você precisa declarar. Ainda que ninguém creia, você precisa crer. Comece a declarar, comece a enxergar, comece a desenhar, comece a colocar no seu coração. Nós estamos nesse patamar e eu já tenho sonhado com a nossa igreja de crianças, com o nosso prédio do social, com tudo aquilo que nós iremos fazer. Pastor, de que forma? Eu não sei, eu sei que vamos fazer, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel. Nas nossas orações eu tenho dito, Senhor, obrigado pelo pagamento das intermediárias desse ano, porque Ele é fiel. Como você crê, revela quem você é. Como você enxerga, revela quem você é. Jesus vai a Betsaida, tira aquele homem daquele ambiente para mostrar para ele: olha, não é isso que eu quero para você, meu filho. Eu quero que você veja de uma forma diferente. Eu quero que você creia de uma forma diferente. Eu quero te revelar os meus segredos e aquilo que eu tenho a cumprir por intermédio de você. Deixa eu te dizer, meu irmão, Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele quer fazer algo especial em você, para fazer através da sua vida. Mas para isso Ele quer mexer com coisas. Mas para isso Ele quer trabalhar em você, Ele quer tocar em você, Ele quer mudar coisas em você. Dá uma balançada no irmão que está do seu lado e pergunta para ele: você está preparado? Quantos estão preparados aqui nesta noite? Diga aleluia. Quantos estão preparados nessa noite? Diga aleluia. Porque a vida não vai nos conduzir naturalmente para coisas eternas. Eu falei aqui que nós precisamos ser intencional. Diga para o seu irmão: seja intencional. Isaías disse: porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de impuros lábios, de um povo de impuros lábios. Paulo declarou: porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero, isso faço. Precisamos entender, meu irmão, que se eu não declarar, se eu não buscar as coisas do reino, as coisas dos céus, não vai acontecer do dia para a noite na minha vida. E de que forma eu poderei trazer a glória de Deus? De que forma eu poderei enxergar? De que forma eu poderei ser tocado por Deus? É trazendo a presença de Deus aqui para a terra. É quando você se rende à presença dEle. É quando você leva esse entendimento para a sua casa. É quando você leva esse entendimento para a sua célula. É quando você traz essa presença para a igreja. Quando você faz isso, você traz essa revelação, essa glória de Deus desce do céu. E acontece aquilo que nós adoramos aqui: que se abram os céus, que o teu reino venha, que os céus sejam rasgados para que seja anunciado a glória do Senhor sobre as nossas vidas, pelo poder do nome de Jesus. É isso que Ele quer fazer em você, e é isso que Ele quer fazer a partir de você, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero falar sobre 4 princípios que nós aprendemos nessa história do cego de Betsaida. Em primeiro lugar, podemos aprender que se perde a visão ao longo do tempo. Marcos 8:22 diz: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Aquele homem tinha perdido a sua visão. O cego de Betsaida é diferente do cego de Jericó, de Bartimeu, porque Bartimeu, ele era cego de nascença. A Bíblia diz que um dia ele enxergou, e muito provavelmente ele tenha tido um problema de catarata. Ele foi perdendo a sua visão gradativamente. Por quê? A gente pode ter essa certeza, porque a Bíblia diz que depois que Jesus orou por ele, e Jesus pergunta: o que é que você vê? Ele diz: eu vejo homens como árvores.
Se ele tinha referência de uma árvore, então ele já tinha visto uma árvore um dia. Aquele homem nasceu enxergando. Aquele homem conseguia enxergar claramente, ele conseguia diagnosticar as coisas, mas de uma forma muito leve, de uma forma sem muito assombro. Gradativamente ele foi perdendo a sua visão, ao ponto de não enxergar mais nada. Espiritualmente falando, pessoas um dia entregaram a sua vida a Jesus e por conta disso passaram a enxergar. Mas episódios aconteceram, um acidente, uma decepção, um pecado, uma falta de foco, uma tristeza, um evento que houve, que fez com que gradativamente essa visão espiritual fosse perdida. Eu quero te dizer, meu irmão, Jesus foi à cidade de Betsaida, havia muita incredulidade, havia idolatria, não havia uma atmosfera preparada para aquilo, mas Jesus conhecia um coração que precisava ser tocado, a história daquele homem precisava ser mudada. O Senhor está aqui nesta noite, Ele conhece o nosso coração e Ele quer abrir os nossos olhos para que possamos ver claramente tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Com o tempo, as circunstâncias muitas das vezes nos tiram uma capacidade de enxergar. Talvez você não consiga enxergar mais os sonhos de Deus. Talvez você não consiga mais acreditar nas promessas de Deus. Talvez um dia você via e se alegrava para tudo aquilo que Deus falava e que havia preparado para você. Mas coisas aconteceram e hoje você não consegue mais ver. Muitas das vezes por causa do medo, ou do comodismo, ou por uma perda, por um acidente de percurso, porque as coisas não aconteceram como você havia programado para acontecer, talvez por uma doença física, ou emocional, ou espiritual, por experiências religiosas, por situações que aconteceram talvez até em outras igrejas, e que trouxeram malgas, e que trouxeram mal-estar. Um dia você via, mas por algum motivo você deixou de ver como gostaria. Para o irmão que está do seu lado, diga para ele: Deus tem céus abertos para a sua vida neste ano. E Ele veio aqui para tocar em sua vista, para tocar nos meus olhos, para tocar nos seus olhos. Ele quer fazer de novo, Ele quer fazer mais uma vez. Se for necessário, Ele vai fazer de novo, e Ele vai continuar fazendo. E cada toque de Jesus não é como o mesmo, cada experiência com Ele não é igual. Aquilo que Ele fez semana passada foi poderoso, aquilo que Ele fez ontem foi especial. 2017 foi um ano tremendo, mas hoje Ele quer fazer mais uma vez, e nenhuma experiência será igual a outra. Amanhã será maior, 2018 será o seu melhor ano até aqui, porque 2019 será melhor ainda, será maior ainda, porque cada vez que somos tocados por Ele, algo novo em nós acontece. E hoje Ele quer tocar em você, Ele quer tocar em você, Ele quer tocar em você, e você vai poder enxergar aquilo que você ainda não havia enxergado, e você vai poder sonhar aquilo que você ainda não havia sonhado, você vai poder sentir aquilo que você ainda não havia sentido, porque Ele está aqui e Ele deseja tocar em você. Por isso aplauda aquele que já começou a boa obra e vai aperfeiçoar na sua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Nós aprendemos, irmãos, em primeiro lugar, que muitas das vezes se perde a visão ao longo do tempo. Marcos 8:22 diz: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogavam-lhe que o tocasse. Tudo que você não pode perder é a capacidade de visão. Você pode perder o dinheiro, mas se você tem visão, você pode voltar a ganhar dinheiro. Você pode perder a saúde, mas se você tem visão, você vai discernir a forma de voltar a ter saúde. A visão é uma ferramenta dada por Deus que lhe conecta ao reino do Espírito, para que você possa discernir a vontade dEle para a sua vida. Por isso o diabo vai fazer de tudo para que você venha perder a visão de Deus. Quantos grandes homens de Deus tinham visão? E aconteceu um evento,
E aconteceu uma situação, e aconteceu uma mudança de percurso, uma catarata espiritual gradativa foi tirando a visão. A Bíblia diz que quando Sansão procurou a unção já havia saído dele há muito tempo, e ele foi o último a saber. Quantos reis começaram tão bem, mas a visão foi perdida ao longo do processo. O diabo vai fazer de tudo para tocar na sua visão, mas Jesus está aqui para tocar em você, para resgatar, para recuperar, para tornar limpa, para que você veja com clareza, para a honra e glória do nome de Jesus. Nós aprendemos, queridos, em segundo lugar, que ainda como nós vimos que a visão se perca, acredite, Jesus sempre está interessado em recuperar a sua visão. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: Jesus está interessado em recuperar a sua visão. Aleluia. Marcos 8:23 diz: e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Betsaida, como eu já falei, ela é conhecida como uma cidade idólatra, e por causa disso ela foi destruída, e por causa disso ela não conseguiu prosperar. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos em lugares que têm nos tirado a visão. Muitas das vezes nós estamos em companhia de pessoas que têm nos tirado a visão. Muitas das vezes nós temos participado de coisas que têm nos tirado a visão. Jesus mostra para aquele homem: olha, eu tenho algo em você, mas você precisa ser tirado deste lugar. A Bíblia diz que quando Deus fala para Abraão, diz: Ló, tira o seu sobrinho de lá. Aquele lugar não é o lugar. Ele havia perdido a visão, ele não havia entendido. Muitas das vezes nós temos perdido o que Deus tem em nós por causa dos ambientes que temos nos permitido estar. Ele precisava deixar de ouvir as vozes de incredulidade daquele lugar. É possível, irmãos, nós recuperarmos a visão, mas muitas das vezes o processo é humilhante. Marcos capítulo 8, versículo 23 diz: e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Você já parou para ver esta cena na sua cabeça? Você vai a um culto para receber uma oração, para receber um milagre, para receber uma porta aberta, para receber uma intervenção de Deus. E de repente a pessoa que deveria cuidar de você, a pessoa que deveria lhe colocar no braço, lhe dar uma palavra de conforto, fazer uma oração de fé, e você sentir algo em você, e você passar a receber o seu milagre, lhe expõe a uma situação humilhante. Você já parou para pensar isso? Mas deixa eu te dizer algo: entre o projeto de Deus e a conclusão dos sonhos acontecerão coisas que muitas das vezes estarão fora do seu entendimento, mas ainda que você não entenda, continue firme no processo, porque Deus está trabalhando em algo em você, e apenas após esse processo estiver concluído, você vai poder tomar posse do milagre. Talvez você não entenda o que eu estou falando aqui nessa noite. Talvez você diga: falaram mal de mim, se levantaram contra mim, me roubaram, me humilharam, me defraudaram, ou coisas têm acontecido que estão longe, que estão fora da minha percepção. A Bíblia diz que aquela mulher cananeia, ela vinha atrás de Jesus, dizendo: Jesus, cura minha filha, Jesus, cura minha filha. E os discípulos apertavam Jesus e diziam: despede essa mulher, ela está nos incomodando. Ela vem gritando atrás de nós, desesperada, histérica. Eu já estou chateado, Jesus. E Jesus se calou, porque havia processos a serem cumpridos na vida daquela mulher. Para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: e talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo, mas eu vou te dizer, diga para ele nessa noite: Deus tem um processo a cumprir antes de lhe entregar o milagre.
Se você for fiel ao processo, o milagre vai acontecer na sua vida. Aquela mulher continuou clamando até ver e dizer: Jesus, filho de Davi. E Jesus para e diz: olha, você não é judeia, você é cananeia, e eu não posso tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorros. E aquela mulher se humilha e diz: mas os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus ensinou que ele pedir a capa, dê a túnica. Se te pedir para andar um, ande dois. Se lhe der de um lado, dê o outro. O reino de Deus é convexo, o reino de Deus é contrário. Você não vai entender. Se tentarem te humilhar, se humilhe ainda mais, porque é um processo de Deus entre o início e o fim do milagre. E ainda que você não entenda, se você se submeter àquilo, você vai poder enxergar plenamente e fazer o nome do Senhor ser glorificado em você. Anote essa para você compartilhar depois do culto. É melhor ser cuspido por Jesus do que ficar cego nas mãos do diabo. Diga isso a 3 pessoas: é melhor ser cuspido por Jesus do que ficar cego nas mãos do diabo. Pegou aí? A igreja é ao lado de fora de Betsaida. Betsaida era incrédula, Betsaida era idólatra, Betsaida não havia preparado os céus para o que Jesus estava fazendo. Fique atento ao que ele está fazendo, porque se ele não encontrar quem queira, se ele vai buscar os que querem. Se você não estiver adorando, ele vai buscar os adoradores. Se você não estiver se santificando, ele vai buscar os santos. Ele vai operar o milagre onde ele encontrar um ambiente preparado para que o milagre aconteça. Betsaida não era o lugar, e por isso Jesus tira aquele homem daquele lugar. Ainda que você não entenda, só obedeça. Ainda que você não entenda, só obedeça. Ainda que você não entenda, obedeça, porque ele vai honrar sua obediência e ele vai operar um milagre na sua vida. Existem alguns princípios para que você volte a ver. Aceite sempre o convite de Deus. Ele está te convidando nesta noite. Abandone a acomodação. Sai do seu lugar de conforto. Você quer ver um negócio? Eu sempre participo de congressos. Ano passado eu não pude participar de muitos. Estávamos intensamente envolvidos aqui na construção. Mas sempre que posso, quando eu não estou ministrando, eu estou sendo ministrado. E eu gosto de sentar nos primeiros lugares. E eu preparo o meu coração para receber aquela palavra. E quando Deus usa um homem de Deus para dizer: agora você que está sentindo, você que deseja isso, você que quer essa transformação, você sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu saio rápido. E muitas das vezes, se eu puder, eu coloco a mão no altar, porque eu sei o significado profético disso. Às vezes o pregador, o pastor, o obreiro, o homem, uma mulher de Deus está pregando e Deus usa e diz: olha, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu queria orar por você. E às vezes aquilo era apenas a chave que estava faltando para virar a ignição e começar um novo tempo de Deus na sua vida. Se você quer voltar a enxergar, você precisa aceitar a Jesus, mas você precisa sair do lugar do seu comodismo. Você precisa se expor. Em terceiro lugar, se exponha. E isso é se expor. A Bíblia conta a história de um outro cego, que quando Jesus chega ali, ele começa a clamar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele, quando ouve que era Jesus, ele abre a mão da capa que o aquecia no inverno e que mostrava para todos que ele precisava receber ajuda. Ele se expõe, ele abre mão. E por causa disso, ele recebe o novo de Jesus na sua vida. Aleluia. Em segundo lugar, acredite que é possível recuperar a visão. Em terceiro lugar, não se contente apenas com uma visão parcial. Marcos 8:24 diz: e levantando ele os olhos, disse: vejo os homens,
pois os vejo como árvores que andam. Às vezes, irmãos, nós recebemos a vitória, mas nós já recebemos parcial. Isso nunca aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Homem de Deus trazer uma palavra de cura, e ele dizer: põe a mão aí no lugar que está doendo. E eu colocar a mão lá no lugar, e daqui a pouco ele dizer: vem aqui na frente. E eu ir lá para frente, e daqui a pouco ele começar a fazer entrevista. E aí você, o que é que você não podia fazer? E um se abaixa, e outro aperta no lugar, e outro faz outra coisa. E ele pergunta: e aí, aperta aí onde está doendo, e você apertar, e só faltar gritar de dor. E ele diz: e aí, está doendo? Não, está doendo não. Doido para chegar em casa, para tomar 2 remédios, para poder passar a dor. Isso nunca aconteceu com você. Aquele homem não foi ingrato, aquele homem não foi incrédulo, aquele homem foi sincero, porque ele dizia: eu creio que esse Jesus, ele tem algo maior a fazer na minha vida. Eu não aceito apenas ver árvores andando. Ele disse aquilo que realmente estava acontecendo. Se você, meu irmão, Deus já começou a fazer a obra na vida do seu filho, não fique se enganando. Diga: olha, eu já vejo mudanças na vida dele, mas eu creio que um dia eu verei na presença do Senhor. Eu já vi Deus trabalhar na vida do meu marido, mas eu creio que ainda o verei prostrado na presença do Senhor. Creia, não aceite a cura em parte, continue buscando o mestre, porque ele vai tocar de novo, e da outra vez, e da outra vez, a bênção vai ser completa, para a honra e glória do nome de Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado: jamais aceite uma parte do que Deus tem completo para você, meu irmão. Amém? Nunca receba em parte aquilo que Deus tem completo para você. Em último lugar, creia que você pode ter essa visão completa. Marcos capítulo 8, versículo 25 diz: depois disso tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Na versão NVI diz: e tornou a ver mais uma vez. Aleluia! E tornou a ver mais uma vez. Agora a obra do Senhor se tornou completa na vida daquele homem, porque o desejo de Jesus sempre é completar o que um dia ele começou em você. É por isso que você tem que estar feliz, porque se o seu casamento ainda não está como você gostaria, há uma promessa que vai ser de outro jeito. Se o seu financeiro não está como você gostaria, há uma promessa, ele vai tocar em você e vai ser de outro jeito. Se a sua saúde não está como você gostaria, há uma promessa, ele vai tocar em você e vai ser de outro jeito. A boa obra que ele começou, ele vai aperfeiçoar, porque ele é o maior interessado, porque você é aquele que promove, você é aquele que leva o nome dele. E quando você está bem, quando você está pleno, quando você é próspero, o nome dele é glorificado por intermédio da sua vida. Aleluia. Tornou a ver outra vez. Jamais perca a alegria pelo que Deus continua fazendo. Jamais perca a alegria por um novo convertido, por alguém que é curado, por um testemunho que é dado, pelaquilo que Jesus continua fazendo. Nós somos gratos porque Ele fez no passado, nós somos gratos porque um dia Ele fez, mas Ele continua fazendo hoje, Ele continuará fazendo amanhã. Ele não mudou, a obra dele continua sendo feita. O desejo dele é continuar tocando em você. Fique de pé nesta noite em nome de Jesus. You.